Olá, gente, tudo bem? Nós vamos então agora para a nossa terceira aula. Então, nós falamos sobre Aristóteles, né? Falamos sobre Maquiavel e agora nós vamos falar sobre os justnaturalistas, né? Os teóricos do direito natural, jus, naturalismo, né? Jus, né? Justiça, direito, naturalismo, natural, né? Ou também chamados contratualistas, tá bom? Que é importante frisar, né? Lembra que na aula de Maquiavel eu falei sobre a ideia de que cada autor tem a sua própria antropologia, ou seja, a forma que ele entende a natureza humana, tá bom? Cada um dos justnaturalistas, contratualistas que nós iremos abordar aqui, também tem uma antropologia diferente, tá? A gente vai analisar isso aqui com bastante calma, tá bom? Então, os justnaturalistas, eles são importantes para a gente entender a ideia de Estado, a ideia de Constituição, a ideia de ordem social, né? Não é uma construção, gente, não posso dizer histórica em nenhum caso, tá? É uma argumentação lógica, não é cronológica, é lógica, tá? Que busca mostrar a importância do Estado, tá? Em alguns casos a importância, né? Em outros casos, vocês vão entender, os problemas da existência de um Estado. Bom, no caso do Rousseau. Bom, então vamos lá. Gente, a ideia de contrato social, ela parte da ideia de que você tem um Estado anterior ao contrato e um Estado social sob o contrato social. Bom, então essa ordem antes do contrato é uma ordem sem Estado. Ou seja, os indivíduos não tinham esse Estado sobre eles que tem, né, como função regular as tensões sociais. Então, neste estado, vocês vão ver que cada autor, né, são 3 autores, cada autor entende o estado de natureza, esse estado sem estado, ele vai entender de uma forma diferente. Por exemplo, para o Hobbes, é a guerra de todos contra todos. Porque para Thomas Hobbes, o Estado, o homem é um ser egoísta, mau, naturalmente mau. Ó, vamos lá, vamos, né, retomar a ideia de antropológica, né? Então, no estado de natureza, a vida não era possível, porque todos buscavam o seu próprio interesse, e quando todos buscam o seu próprio interesse, não um bem comum na visão hobbesiana, aí não tem como ninguém sobreviver. Então, eles abrem mão dessa liberdade individual dentro desse estado de natureza hobbesiano para, né, abrir mão, concentram essa liberdade no monarca soberano, totalitário, com muito poder. Ele vai fazer com que as leis sejam cumpridas e garanta a paz. No Locke, além, né, os homens, ele tem a ideia de que os homens não são bons nem maus, depende, então, do contexto, do meio, a experiência vai formar, né, esse caráter humano, que não nasce necessariamente nem bom, nem mal. Então, o Locke, ele é um liberal. Então, ele entende que no estado de natureza, os homens, eles tinham propriedade e que eles vão, né, abrir mão em parte da sua liberdade, não somente para a preservação de suas vidas, mas também para a manutenção de liberdades. Então, de liberdade tanto de ir e vir, né, quanto como nós podemos pensar também a liberdade de possuir bens. Então, o monarca não pode tomar os bens das pessoas de uma forma arbitrária. Rousseau, por sua vez, ele entende que, olha como cada um, né, tem diferenciações. Rousseau já entende que o estado de natureza era o paraíso, é uma espécie de jardim do Éden, que as pessoas viviam bem, e que o estado é de fato problemático, o estado, porque o estado ele garante a propriedade privada, que na versão russoniana, na visão russoniana, tá? Na visão dele, é um problema e é a origem da desigualdade social. Então vamos aqui para o nosso primeiro teórico, Thomas Hobbes, inglês, tá? Anterior a todos, vocês podem ver aí, nasceu no finalzinho do século XVI. A sua obra magna, né, que condensa, que apresenta suas ideias, é o Leviatã. Né? O que é Leviatã, professor? Leviatã é um monstro bíblico que aparece no livro de Jó. Né? Então existe um livro, a Bíblia, chamado Livro de Jó, né?
que segundo as pessoas que estudam a Bíblia, é um dos livros mais antigos da Bíblia, né? Junto com o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né? Aí é um outro curso para quem quiser entender mais sobre isso. Mas a ideia é um monstro, né? Um monstro. E o Leviatã é esse monstro, certo? E no caso da obra, o Leviatã é quem? É o Estado. Tá bom? O Leviatã é um monstro, o Estado é um monstro. Se vocês olharem aqui na capa do livro que nós estamos aqui mostrando para vocês no slide, e derem um zoom, vocês vão ver que a roupa do rei aqui, do monarca, ela é feita a partir de pedacinhos de várias pessoas. Então, o Estado, esse monstro, ele nasce a partir, né, da liberdade que essas pessoas abrem mão para a manutenção da vida, tá bom? Então, é o seguinte, o Hobbes acredita que o Estado ele pode ser autoritário, deve ser, então, absolutista. Ele é um teórico do absolutismo, de ditaduras, de regimes mais duros, né? Porque ele acredita que o homem ele tem uma antropologia de um homem mau, de um homem egoísta, de um homem que você não pode confiar. E na obra hobbesiana, ele até brinca, né? Ele diz o seguinte, olha, se você acredita tanto na natureza humana, se você acha que as pessoas são tão boas mesmo, palavra de Hobbes, por que você simplesmente não dorme com a porta destrancada? Não confia nos seus vizinhos? Né? Então ele brinca com essa ideia da gente, você acredita tanto na humanidade, mas ninguém aqui, né, tem coragem de dormir com a porta destrancada, certo? Então ele acredita que para as leis serem cumpridas, você precisa ter uma espada, né, apontada para a cabeça das pessoas, obrigando essas pessoas a cumprirem as leis, tá bom? Então é uma teoria do absolutismo. Defende regimes absolutistas, tá? O estado de natureza, ou seja, antes do estado hobbesiano, é a guerra de todos contra todos. Não é possível a preservação da vida, tá bom? John Locke, né? Ele é um liberal. Quem é fã, gosta do liberalismo, gente, o John Locke é um grande nome do liberalismo, tá bom? O título de curiosidade, né? O John Locke também é inglês, né? Como o Hobbes, né? Só que o John Locke ele tem uma maior aceitação, tá? Porque o John Locke pega aquele período da Revolução Gloriosa, né? Que vocês viram ou vão ver em história, tem uma ascensão da burguesia local né? E você tem a monarquia, né? Desmoronando. E as ideias liberais vão entrar num momento, né, propício, tá bom? Então é um pai do liberalismo, ele defende então, esse modelo parlamentarista, né, monarquia parlamentarista, onde você tem o modelo da Inglaterra, onde você tem um monarca, você tem um parlamento e aí o poder está, né, de certa forma distribuído. Para o Locke é inadmissível que o Estado ele, então tome os bens das pessoas, tá? Ele acredita que se você trabalhou, você produziu, é seu e ninguém pode tomar. Então, por exemplo, a ideia de um imposto abusivo, né? Não é que ele também não queria nenhum imposto, né? Mas assim, o imposto abusivo, o Estado simplesmente tomar os bens das pessoas, na visão de Locke, é problemático. E isso pode o que ensejar, engendrar, pode fazer com que tenha, né, uma contestação das pessoas. As pessoas elas podem simplesmente irem contra o monarca se ele agir contra esses interesses. Outra coisa importante, para o Hobbes também, se o monarca não estiver preservando a vida das pessoas, ele não estiver matando as pessoas arbitrariamente, as pessoas não são obrigadas a seguirem ele, porque elas abrem mão de sua liberdade para a manutenção da vida. Se a vida não está sendo mantida, então você tem um problema. Então aí é possível a rebelião. Agora, se a vida está sendo mantida, você tem que ficar quieto. O rei falou que eu tenho que mudar de religião. Vai ter que mudar de religião. Para o Hobbes, tá? Para o Locke, ele já entende que essas liberdades são importantes, tá? Então, o monarca ele não pode ferir essas liberdades, beleza? E o Jean-Jacques Rousseau, né? Nosso mais diferente dos três aí, né? Um suíço da parte ali da França, tá bom? Escreveu boa parte dos seus textos andando. Curiosidade sobre Rousseau, gente, ele escreveu um livro que quem faz pedagogia, quem é da área da educação, né? Até mesmo quem não é da área, né? É um livro muito importante chamado Emílio da Educação, ou da Educação.
Só que assim, ele escreveu um livro explicando como que você cuida de crianças, beleza? Beleza, professor. Ele cuidou dos filhos dele? Não, ele deixou no orfanato. Teve uns 10 filhos, deixou todos no orfanato e escreveu um livro explicando como cuidar de crianças. E o livro vendeu bem, curiosidades da vida, né? Então, o Rousseau, gente, para o Rousseau, o homem é naturalmente bom. O problema é que o meio corrompe ele. Ele nasce bom, sociedade corrompe ele. Então, bebezinho lá, yeah, 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 nasce bom, né? Aquele bebezinho é bom. Mas o meio que ele vive vai corromper ele, vai transformar ele numa pessoa ruim, egoísta. A tese dele, o que ele busca entender, né, é a origem das desigualdades sociais. Para Rousseau, as desigualdades sociais existem porque existe propriedade privada. Então, uma vez que algumas pessoas falam essa parte da terra é minha, não é sua, você tem uma diferenciação e isso causa um problema social. Logo, para você ter, né, uma harmonia social, uma ideia de justiça social, uma visão russoniana, você precisa, então, destruir essa propriedade privada. Tá bom? Então, você tem que derrubar essa ordem social e instaurar uma outra ordem social, né? O Rousseau é um democrata radical. O que é democracia radical, professor? Ele acredita que tem que ter uma democracia direta, como a gente aprendeu lá na aula de Aristóteles. Professor, eu pulei. Tem que assistir para entender esse conceito. Tá bom? Então, vamos aqui para a nossa tabelinha, para resumir bem, para facilitar os estudos daqueles que estão nos assistindo. Então, vamos lá. Hobbes, natureza humana má. Estado de natureza, guerra de todos contra todos. Então, o contrato social nasce para preservar a vida. Tá bom? Qual é o modelo de governo? Absolutismo, ditadura. Um modelo, né, totalitarista, né, com bastante força do Estado, etc. John Locke, natureza humana é neutra, depende das experiências. Como se o homem fosse uma folha em branco, uma tábula rasa, tá? Estado de natureza, a disputa, mas tem algumas prerrogativas, né? Então é um ambiente problemático, mas você tem ainda a manutenção de determinadas liberdades, tá bom? Então o contrato social nasce para preservar a vida e as liberdades. Vida, liberdades. Tá bom? Qual é o modelo de Locke? Monarquia parlamentarista. Lembrando que Locke é o pai do liberalismo, que a gente chama de liberalismo político. Tá? Tem dois tipos de liberalismo, político e econômico. A pessoa ela pode ser liberal politicamente, né, e conservadora economicamente. Tá bom? E ela pode ser liberal economicamente e conservadora politicamente. Exemplo, ela pode acreditar no Estado mínimo, né, que o Estado tem que cuidar de poucas partes, né, da sociedade. Então, ela é liberal economicamente, mas ela pode ser conservadora politicamente. Então, ela pode acreditar, por exemplo, que o Estado ele deva impedir aborto, porque, enfim, isso é uma coisa que o Estado deve cuidar. Ou seja, o Estado ele cuida pouco da economia, mas na vida social das pessoas, essas liberdades, né? Essas coisas que dizem respeito a essas pessoas, as escolhas individuais, o Estado interfere. Então, a pessoa ela é politicamente conservadora, economicamente liberal. O inverso é verdadeiro. A pessoa pode ser politicamente liberal, ou seja, ela pode pensar nessas liberdades, né? Quando a gente pensa nessas ideias de aborto, etc., está ligada a ideias individuais, tá bom? A liberdades individuais, que o Estado ele vai lá e reprime, tá bom? E ela pode ser, né, liberal, então, politicamente, mas conservadora economicamente, ou seja, achar que tem um Estado bem grande. Então, você pode ver que, né, o liberalismo ele tem suas diferentes faces. Obviamente, a pessoa pode ser liberal nos dois e pode ser conservadora nos dois, né? E tem várias formas de entender, de pensar política. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, cada pessoa tem que, né, conhecer cada opinião e, a partir disso, entender o que é melhor para ela, né, de acordo com os seus interesses, com suas crenças, tá bom? Gente, política não é cognição, tá? Tem muita gente que pensa que é uma questão de inteligência, não é uma questão de crença, isso é uma coisa até estudado já, né? Por que a pessoa tem certa ideia, vota em tal fulano? Não é uma questão cognitiva, tá ligada aos valores que ela tem. Então, ela tem alguns valores, e esses valores, né, que ela ganhou na formação dela, eles influenciam, tá bom? Rousseau, então a natureza humana é boa, né? Rousseau, inclusive, ele tem uma visão, gente, porque o que acontece? Ele entende esse estado de natureza
como se fosse a vida dos indígenas. De certa forma, o olhar dele é contaminado por essa ideia de que os indígenas, né, os povos originários das Américas, eles são uma espécie de Adão e Eva, entendeu? Pessoa super boa, sem pecado, essa é a palavra. Só que a gente sabe, eu já estou fazendo a crítica ao Rousseau, tá? Que não, né? A gente tem muitas pessoas têm essa ideia de que eles não têm pecado, não têm maldade, etc. Mas eles são seres humanos como nós, ou seja, tem um monte de defeito também, tá bom? Tem guerras, tem problemas, tem disputas, tem desigualdade, tem seus problemas também internos deles, tá bom? Então, vamos lá. Então, para o Rousseau, o contrato social nasce para instituir as desigualdades sociais, preservar essas desigualdades, né? Então, ele defende como modelo de governo a democracia direta, uma espécie de socialismo, tá? Então aqui a gente tem um meme, né, gente? O meme é ótimo, né? Tem filosofia moderna, tem História no Pente, que tem materiais bem interessantes, eu indico para vocês, tem até o História no Cast, tem vários podcasts para quem está interessado, mas é um trabalho que eu conheço o autor, tá? Eu confio na produção dele, e os memes são uma forma muito direta, respeitada, tem estudos sobre os memes, tá? De linguagem, de comunicação, isso facilita, tá bom? Então, ó, o homem segundo Hobbes, olha lá, você já tem o homem das cavernas, meio bruto, né, meio ignorante, etc. Segundo Rousseau, violento, segundo Rousseau, aquele homem, né, Bob Esponja, bonzinho, fofinho, tá bom? Né, bonzinho. Aí tem aqui meio que um esquilo Hobbes, né, falando para o pica-pau Rousseau. O homem é mau por natureza, né, nosso segundo meme. Aí o Rousseau lá, né, esse cara tá louco, né? Ou seja, pro Rousseau não, pro Rousseau o homem é bom, naturalmente bom, né? Meio comum. Beleza, gente? Então vamos aqui para a nossa parte de exercícios comentados, né? Vamos ver aqui, já temos um exercício de 2018, né? O primeiro texto diz o seguinte: tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também durante o tempo, né, o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Tá? Primeiro texto de Hobbes, Leviatã, beleza? Segundo texto, não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele que, cuidado de nossa conservação, é menos prejudicial a dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio para a paz, o mais conveniente ao gênero humano. Tá bom? Ou seja, uma ideia já diferente. Os trechos apresentam divergências conceituais entre os autores que sustentam o entendimento segundo a qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma. Olha, a ideia, né, como eu disse para vocês, é antropológica, tá? Então é uma condição original, né? Uma condição, a ideia de natureza humana, por isso é a D, beleza? Vamos lá. Mais um texto aqui. Texto 1, né? Ainda tem Hobbes e outro é Locke, tá bom? Até aqui expus a natureza do homem, cujo orgulho e outras paixões o obrigaram a submeter-se ao governo, juntamente com o grande poder de seu governante, o qual comparei com o Leviatã, tirando essa comparação dos dois últimos versículos do capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter restabelecido, ou melhor, estabelecido o grande poder do Leviatã, lhe chamou rei dos soberbos. Não há nada na terra de si ele que se lhe possa comparar, ou seja, um grande monstro, tá bom? Texto 2, Locke, segundo tratado sobre o governo civil. Eu asseguro tranquilamente que o governo civil é a solução adequada para as inconveniências do estado de natureza, que devem certamente ser grandes quando os homens podem ser juízes em sua causa própria. Pois é fácil imaginar que um homem tão injusto a ponto de lesar o irmão dificilmente será justo para condenar a si mesmo pela mesma ofensa. Olha, Thomas Hobbes e John Locke, importantes teóricos contratualistas, né, ou justnaturalistas, como eu disse para vocês, discutiram aspectos ligados à natureza humana e ao Estado. Thomas Hobbes, diferentemente de Locke, entende o estado de natureza como, ou seja, ele está perguntando como Locke entende o estado de natureza, né? Melhor dizendo, como Hobbes entende, o estado de natureza, né? Então, o estado de natureza hobbesiano, condição de guerra de todos contra todos, miséria universal, insegurança e a morte violenta. É a A, tá bom, gente? Obras, né? Sempre indico aqui as obras para vocês.
né? Então, temos o Leviatã, para entender a teoria hobbesiana, segundo tratado sobre o governo civil, tá? Faltou o civil aqui, me perdoem, do Locke, e do Contrato Social, Jean-Jacques Rousseau, uma importante obra para entender a teoria destes autores. Gente, muito obrigado, tá bom? Logo mais pela sua atenção. Fica aí atento às próximas aulas, tá bom? Estude, revise os slides e até a próxima aula.